Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, desce sobre nós, toma este lugar e habita em cada coração que agora escuta. Silencia em nós toda pressa, toda ansiedade, todo ruído e nos conduz ao essencial. Coloca, Senhor, as tuas palavras em nossos lábios e que nada do que for dito aqui seja apenas humano, mas nasça do teu Espírito. Faz do nosso coração um lugar aberto, humilde e disponível. Como nos ensina São Francisco, faz de nós instrumentos de tua paz. E como nos lembra Santa Teresa, nada nos perturbe, nada nos espante, só Deus basta. Espírito Santo, fica conosco e toma a direção de tudo. Amém. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, retomamos aqui com o nosso podcast. Tava com saudade desse espaço aqui, com saudade de falar com vocês. E lembrando, né, esse podcast, o Pode Me Deixar Ser Mulher, é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E para esse programa a gente conseguir levar ele para vocês, né? Nós temos os nossos colaboradores, né? As empresas que estão com nós aí já pelo 2º ano consecutivo, sim. O podcast já fez 1 ano, acredita? Então, antes a gente quer agradecer, né, a Ornato Joalheiros, que está conosco pelo 2º ano, oferecendo muito mais do que joias em ouro, prata, semijoias, mas também peças carregadas de significado, como joias, relógios e presentes sacros, que tocam a fé e o nosso coração. E olha, cada coisa muito linda. Precisou de presente? Dá um pulinho lá e fala com a Amélia. A doutora Gabriele Valério também, que é médica integrativa e funcional. Ela promove um equilíbrio entre o corpo e o espírito, a alma, porque também fazer uma consulta com ela lá, olha, você senta, conversa, que acalma tudo. E ela é muito, muito completa nesse sentido. Então, ela olha para nossa saúde e olha para nosso psicológico também. E para cada pessoa, ela tem uma direção, né? Para que essa pessoa consiga chegar à sua totalidade. Ela trata muito além dos sintomas, ela trata a pessoa como um todo. E o Empório 3S, que é o sinônimo de saúde e qualidade de vida. O Empório 3S está com 2 lojas em Cianorte. Oferece produtos naturais, suplementos, chás, castanhas, frutas e uma grande variedade de opções. Também para quem possui restrições alimentares, tá? O pessoal lá é muito legal, muito simpático e o que você pensar que hoje em dia a gente escuta as coisas na internet, isso é bom para isso é bom para aquilo, corre lá que tem tudo lá. E se não tiver, eles arrumam para você. A nossa gratidão pela confiança, pela parceria e por acreditarem nesse projeto que busca tocar vidas. E hoje nós temos aqui, né, para iniciar esse mês de março, né, primeiro podcast do ano, iniciando março, a rádio nova. Nós fizemos algumas alterações aqui no estúdio, né? O Alan continua aqui comigo, tá escondidinho, tá aqui comigo também. Nós vamos falar bastante mais ainda sobre mulher, porque março, mês 8 de março, foi o Dia da Mulher. E hoje eu trouxe uma convidada, assim, uma mulher muito, muito especial para mim, né? Que a gente se conhece há muito tempo. Eu vi ela crescer praticamente, assim, como mulher, né? E é uma mulher forte, como muitas que passaram aqui, né? Que tem a sua vida profissional, sua vida particular e tem a familiar, mãe de 3 filhos que a gente já vai falar, né? E ela tá com um coração a caminho. Eu achei muito bonito isso que eu coloquei, que ela está a caminho e eu vejo os passos dela sempre, né? Tô caminhando às vezes do lado, às vezes eu tô atrás, já tô ficando para trás, às vezes eu tô um pouquinho na frente, mas isso a gente vai levando, né? E aí a gente vai descobrindo juntas. Ela me deu um desafio que ela não escolheu uma passagem bíblica, ela escolheu uma música. E a gente vai caminhar e conversar sobre essa música aqui com bastante questões, né? Que nós vamos falar. Mas antes de eu parar, eu vou parar de falar e já vou pedir para ela, né? Eu quero que se apresente e fale para nós
quem é Caroline de Freitas Padilha Rui. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rosiane. Ai, que lindo ouvir você falando assim, eu fico até emocionada. Que realmente são tantos anos juntas, né? Sim. Que dá aí um bom podcast. Então, eu sou a Carol Padilha, como eu sou conhecida, né? Mãe de 3 filhos, o João Gustavo, a Vitória e o José Luiz, casada com o Juliano, fisioterapeuta já aí há 17 anos. E tô nessa busca também incansável, incessante por Deus, por Jesus, por Virgem Maria, para alcançar o céu, como todo bom católico quer, né? Que legal, que legal. Tem mais coisa aí, viu, gente? Ela só fez assim. Mas a gente vai descobrindo aí. A Carol, ela escolheu uma música, como eu disse no início, né? Eu confesso que eu já ia mandar para ela assim, Carol, tem que ser uma passagem bíblica, não dá para ser uma música. Aí eu respirei, eu apaguei a mensagem, viu, Carol? Eu mandei e apaguei a mensagem. Aí eu respirei, aquietei, guardei no meu coração, né? Como Maria, guardei no coração e comecei a analisar a música. E ela não tem uma passagem, ela tem muitas passagens dentro dessa música, né? E o meu coração se abriu e eu falei, vamos lá. E no final eu achei muito lindo. E é uma canção que a gente canta muito, sem perceber o que está escrito, né? E ela, para vocês terem noção, eu vou falar um pouquinho aqui. Maria de Nazaré, ela escolheu a música, disse que ouviu o dia inteiro, né? Ela tem aqui, Maria de Nazaré, está descrita em Lucas 1, 26, 27, né? No 6º mês, onde Gabriel foi enviado a Deus em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um homem chamado José, né? Maria me cativou, é outra frase, depois fez mais forte a minha fé, onde nós temos Lucas 1,45. Bem-aventurada aquela que acreditou, que se cumpriu o que lhe foi dito da parte do Senhor. E por filho me adotou. João 19, 26, 27. Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, e desta hora em diante o discípulo acolheu-a consigo. E depois segue a música da menina que Deus amou e escolheu. Nós temos em Lucas 28. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo, alegra-se, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Em Lucas 1,30, disse-lhe o anjo, não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso contigo. Senhora Mãe do Céu, Apocalipse 12, 1, que é o que está descrito que nós temos aqui, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que é a Nossa Senhora do Apocalipse que está descrita aqui nesse quadro, que ela também está descrita na música Maria de Nazaré. Então, por isso que meu coração se acalmou, né? Não é não, é o Espírito Santo. Coisas, né? Pois é. E eu queria saber, assim, né? Não sei se você sabia de todas essas passagens da música, né? Mas o porquê você escolheu Maria de Nazaré? Certo. Na verdade, não foi eu que escolhi, como eu te disse, né, numa conversa. Foi a música que me escolheu. Porque do dia que a gente conversou e você me convidou para estar aqui com você, eu fiquei pensando, que mulher que eu vou escolher, né? E essa música não saía da minha cabeça. E voltando para casa, na quarta-feira, ontem à noite, né, um dia antes aqui da gravação, aquele céu lindo que fez, eu olhei aquilo e lembrei de Maria e essa música veio de novo na minha cabeça. Eu falei, é essa música, né, tem que ser essa música. Então vou perguntar para a Rosiane se a gente pode conversar sobre essa música. E aí foi. E assim como, né, você foi olhar sobre, eu também resolvi olhar sobre o que falava a música. E é exatamente tudo aquilo que eu tenho buscado ser na minha casa, no meu trabalho, na minha família, como pessoa, como mulher. E assim, porque Maria é um exemplo, né? Sim. Ela é, assim, então seguindo ela, tá tudo certo. Tentando seguir pelo menos, né? Então foi esse motivo, a música que me escolheu. Olha que legal. E é muito linda mesmo, né? É muito linda. E essa música, ela fala de uma mulher simples. Né? Pensa bem, Maria mora numa cidade chamada Nazaré, que é pelo que descreve, uma cidade muito pequena, né? Até se eu não me engano, em João,
né? Um dos discípulos falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E ela era muito novinha, muito simples, humilde, né? Então, e ela é muito forte depois, essa música que se torna, né? Em meio de tantas responsabilidades que eu sei que você tem, seu corre é grande, com 3 crianças, né? Quantos anos eles estão? O João Gustavo tá com 13, a Vitória com 8 e o José com 4. E eu sei que você queria ter mais, isso a gente vai conversar. E da onde vem essa, como em Maria, né, veio a força, da onde vem a sua força? Da onde você, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a sua vida, mas eu sei que você é uma pessoa muito forte. Da onde vem a sua força? Rosiane, é de Deus mesmo, né? Porque a gente acorda e faz toda a correria com a molecada para levar para a escola, vamos para o trabalho, depois busca na escola, é aquela correria com o almoço, aquela correria, aquela preocupação de onde deixar e voltar para o trabalho. Chega no final do dia, eu e minha esposa, a gente olha um pro outro e fala, nossa, quanta coisa a gente fez e a gente às vezes até não entende porque tá tão cansado e quando vai olhar fala também, olha, a gente fez isso, 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 e a gente dá conta, né? E é Deus, eu falo que é Deus que a gente colocou muito dentro da nossa casa, muito presente e a gente faz muita oração, reza muito, ensina as crianças e não tem de outro lugar a não ser de Deus, né? A não ser eu, como mulher, olhar para a Virgem Maria e falar, eu quero ser como você, humilde como você, ainda mais num mundo que a posição social, o status, o sucesso, ele dita tanta coisa, né? E para Maria, nada disso tem importância, né? Ela só tinha um coração único e exclusivamente voltado para Deus. Sim. E é nisso que eu me apego às vezes, quando a vontade vem de fazer coisas que não são de Deus, né? Assim, coisas do mundo. Eu falo, não, acho que Maria não faria isso. E aí eu... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu faço essa pergunta às vezes quando eu vou sair de casa, coloco uma roupa, aí às vezes eu tô no carro, eu volto de novo, tenho que subir a escada, volto, vou lá e troco de roupa, né? Porque a gente começa a se colocar no lugar, né? Isso. No lugar dela. Isso que eu aprendi depois da consagração, né? Que a gente faz a consagração e aí você aprende a se colocar no lugar. Será que ela faria isso? Como ela se comportaria diante dessa fase, desse problema? E aí você enfrenta e ela mostra o caminho, que é sempre Deus. É só ter o coração aberto, né? E... Como ela teve. Isso mesmo. Né? Eu não tenho certeza que Maria, quando apareceu o anjo, a gente já comentou isso aqui algumas vezes já, né, Alan? Que se parecesse um anjo pra mim, eu tô com 55, eu e ela tinha 14, mais ou menos, né? Eu saía correndo. Não é? De susto, né? O que será que a gente faria, né? Ou ia cair do lado. Ou nem correndo ia, vai cair, né? E é por isso que a gente fala que Maria, a gente caminhando na história dela, a gente vê quão ela foi forte, né? Quão ela foi forte, quão ela foi corajosa. Como ela teve fé, né? Porque fé é isso, você acreditar sem saber se isso vai dar certo. Exatamente. Então, um anjo apareceu e você vai engravidar, mas como? Como? Né? Se eu não conheço homem algum, que a passagem fala isso, né? Então ela acreditou e foi. E às vezes quando tudo parece que vai dar errado, lá em casa também, eu penso, Senhor, eu te entrego e eu acredito. Eu sei que você tem o melhor para mim e para minha família, então é com você. Mas já teve algum momento em que você pensou assim, eu não vou dar conta? Chega. Já. Vou jogar as coisas, mas... Vou embora, fecha a porta, tchau. Já. E às vezes eu falo, né? Acho que toda mãe fala para as crianças, né? Eu vou embora, eu quero ver como é que vocês vão se virar sem mim, né? Mas é na brincadeira, porque a gente não abandona jamais, né? Eu nunca, jamais faria isso. Mas tem momentos, sim, que a gente se vê no sufoco, né? Num estresse, 3 crianças pequenas, tendo que trabalhar, cumprir todas as regras que a sociedade impõe, a casa impõe, né? Então tem vontade de deixar as coisas que a gente gosta, né? Para às vezes servir aos outros que estão ali dentro da nossa casa, né? Tem vezes que dá vontade, sim, de desistir, mas a vontade vem e passa rapidinho. Bom, ser mãe nunca foi simples, né? Não. E o que é ser mãe pra você, assim?
maternidade pra você? O que foi? Ai, pra mim, assim, é tão gostoso. Eu falo assim que eu nasci pra ser mãe, Rosiane. Que lindo. Apesar que às vezes eu tenho, né, os meus momentos de ira, que eu sou uma pessoa que tem o pecado da ira muito embutido e eu luto contra ele diariamente, né? Mas sempre quis, desde pequena eu pensava em ser mãe. Tanto que eu casei, 6 meses depois do meu casamento eu já estava grávida do João Gustavo, né? E aí quando o João tava com uns 3 aninhos, eu pensava, acho que tá na hora já da gente ter um outro bebê. Engravidei de novo desse outro bebê que infelizmente, né, eu perdi ele. Então eu tenho um bebezinho lá no céu que tá me esperando lá quando santo. for o meu momento, um santinho. Depois 3 anos veio a Vitória e 3 anos veio o José. Então de 3 em 3 anos eu tava engravidando lá em casa. Até que chegou um momento que a gente falou, não, acho que por questões financeiras mesmo, que isso pega muito, né? Vamos parar por aqui que 3 tá ótimo. Mas, assim, hoje olhando eu falo, não devia ter parado, devia ter, né? A gente pisca, tá contente, a gente pisca, tá com raiva, mas é uma Na delícia ser realidade, a mãe. gente não confia tanto. Falta, né? Deus, né? A gente confia desconfiando. Exatamente. Exatamente, né? Mas e os seus filhos, assim, são umas bênçãos. Eu conheço os 3. O João é meu amigo. Lorde. A Vitória é fogo na roupa. Sim. E o José também tá no mesmo caminho da Também tá indo Vitória, né? puxando pra irmã. Ai, mas é assim mesmo. Mas logo, calma, a hora que ele estiver com uns 20, 30 anos, acaba. Mas a mãe é bom, assim, é muito gostoso, né? Você saber que você faz tudo por eles e que quando você chega em casa eles estão lá esperando, ou quando você busca na escola, eles estão lá doidinho pra contar o que aconteceu naquele dia, né? Assim, é uma delícia. Você tinha falado, a gente comentou um pouquinho sobre Maria, né? Ela renunciou muita coisa pra ser mãe de Jesus, né? Uhum. Ela renunciou tudo. Renunciou uma vida, vamos dizer assim, normal, né? Porque ela não tinha certeza se o José ia ficar com ela. Ia estar grávida sem pai, né? Vamos dizer assim, pai humano, né? E ela renunciou tudo, tudo. E isso na vida da mulher, assim, é uma constante, né? A mulher renuncia muita coisa pela família. O marido renuncia também. O Alan tá fazendo assim com a cabeça. Tá, Alan? Lá. O marido renuncia, mas a mulher é muito mais. Né? É muito mais. É mais forte, né? Eu vejo assim que Maria, ela sempre ficou escondida, né, Rosinha? Sim. Ela tá sempre muito presente, só que sempre escondida. E acontece isso com a gente também, né? Com nós mães. A gente se anula um pouco, se esconde um pouco pra cuidar daquela criança, pra acompanhar, pra estar presente em todos os momentos da vida deles, né? Até crescer, casar e formar sua família. Mas eu vejo isso também como um link ali com Maria. A gente querer ser como, né? Ficar mais calma, mais tranquila, mais escondidinha, cuidando das crianças até crescer, para depois, quem sabe, um dia voltar, né, a Carol que existia antes. Nunca né? mais. Mas eu acho também que nunca mais. Nunca mais. Esquece. Esquece isso, Eu fico pensando um dia, será que vai ter alguma vez que eu vou fazer alguma coisa assim, sem pensar nele? Nunca mais. Não tem, né? Não, porque daí vem os netos. Também, não, é engraçado. Aí o açúcar 2 vezes. Aí eu acho engraçado, porque eu ligo pros meninos, né? Aí eles já olham pra mim e falam, mãe, o Felipe tá lá na rua. Tipo assim, ele nem fala oi pra mim, porque sabe que eu tô ligando pra falar com o Felipe, não é com ele, né? Às vezes eu fico aqui até com dó, assim. O Lucas falou assim, a gente para de existir quando nasce o filho. Porque pra mãe e pro pai, a gente para de existir. Você chega na casa dele e você, oi mãe, cadê? Não é? Mas é fase que a gente tem, né? Tem que enfrentar, né? E essa questão sua de essa aproximação com Deus, né? Ela sempre foi assim, aumentou, mudou, né? Como que foi esse teu caminho? Esse que eu disse lá, que você está a caminho, né? A gente sabe que o nosso caminho com Deus começa lá no batismo, né? E esse caminho às vezes vai devagar, às vezes a gente pega os atalhos que não dá errado, né? Mas quando que isso se intensificou na sua vida e por quê? Tá, eu fui, né, sempre cresci dentro de uma família católica, mas não praticante.
Mas eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, crisma, sacramento do matrimônio, tudo certinho. Só que quando eu fiz a crisma, eu simplesmente fugi da igreja, como muitos, né? A maioria. Assim, é uma pena, porque é uma fase tão gostosa e tão importante, eu acho, os jovens estar dentro da igreja e crescer nisso, né? Eu fugi. E eu lembro da minha avó, que já é falecida, e todo domingo que a gente ia almoçar lá, ela falava, foi à missa? E a gente falava não, ela brigava. Foi à missa? Não, e ela brigava. Aí a gente começava a mentir pra ela. Sim, vó, foi. Ai, que bom, como eu fico feliz. Judiação, né? Enganar a avó. Mas isso aconteceu comigo várias vezes. E ela sempre com os puxõezinhos de orelha. E é uma pena que ela não tá aqui mais hoje pra ver o que a família dela se transformou. Sim. Porque tá, assim, muito bonito de ver, né? Sim. Então, em 2020, eu fugi da igreja, né? Em 2020, mais ou menos, uma paciente minha amiga, começou a me mandar uns links na madrugada. E eu falava Você depoimento de 3 dias, tem quanto pra ele? E eu falava assim, meu Deus, eu não quero, eu não gosto de rezar o terço, ainda mais um rosário, 2 horas, ficar ali, jamais, não vou. E ela insistindo, até que eu me rendi. Comecei em maio de 2021 a participar dos terços. Eu já estava grávida do José Luiz, do meu filho, e ali eu me encantei. Pandemia, Na né? pandemia. E aí eu me encantei com o rosário, com a forma, porque na verdade a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né, Rosiane? Quando a gente conhece e passa a entender aquilo, é gostoso, é prazeroso. E aí eu comecei, e de lá pra cá, sempre, não deixo mais de assistir, de participar. E aí eu fui para esses rosários. Depois, essa minha paciente, que é essa criatura aqui, essa criatura de Deus, né? Veio com uma história, ela mais uma, de um tal de acampamento de mulheres. E até de camiseta. Eu vi, olha que eu cheguei. Que linda. Acampamento de Muito mulher, lindo. ó, né? E aí as duas falavam, você tem que dar esse presente pra você, você tem que fazer. Eu falava, ai, minha Nossa Senhora, acampamento? Não, acho que não. Eu tinha o José Luiz pequenininho, com 7 meses. Enrolei, fui fazer inscrição para esse acampamento, achando que eu não iria conseguir a vaga. Mas assim, foi quase a última inscrição. A fechar foi a minha. Fiz o acampamento. Lá eu descobri o que é ser a mulher, como ser esposa, como ser mãe, tudo voltado para a mulher, né? Tá lá dentro. Achei uma experiência muito legal. Deixei de fazer algumas coisas que eu fazia. E assim, foi só progredindo. Só fui progredindo nesse caminho, querendo estudar, querendo conhecer, saber mais sobre Maria, saber mais sobre Jesus, sobre a Igreja Católica. Adoro ler sobre, aprender sobre, né? E aí foi indo. Depois uma amiga do acampamento, que lá no acampamento eu fiz 2 amizades muito fortes. E uma delas falou assim, amiga, a gente precisa fazer alguma coisa para não deixar essa fé esfriar, porque senão a gente vai esfriar e aí a gente vai perder tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu falei, tá bom, o que a gente vai fazer então? Ah, não sei, vamos pensar em alguma coisa. Passou uns 15 dias, ela veio, eu já sei o que nós vamos fazer. Ela falou o quê? Ela falou consagração. Eu falei, o que é isso? Ah, eu também não sei, mas vai ter lá na paróquia tal e aí a gente vai fazer. E assim a gente foi. Caímos lá de paraquedas na consagração. Paraquedas, né? Assim, tudo é providência, né? Mas nós fomos lá e eu adorei, me apaixonei por toda aquela história, pelo aquele livro que a gente lê, por toda a transformação que a consagração faz na gente, né? Sim. Às vezes não tão de imediato, mas eu vejo que a conversão, né? Que tanto se fala em conversão hoje, ela é feita dia a dia. Em poucas coisas, não tem como eu falar eu tô convertida, não. Até hoje eu busco, eu aprendo, eu erro, eu faço de novo, né? Tento ser melhor. E é isso. Então, assim, eu não tive. A minha conversão se deu em forma de retorno para a igreja, porque eu fui um dia, né? Eu só abandonei. E aí, conhecendo um pouco mais, resolvendo estudar mais, eu voltei. Isso é importante, o conhecimento, né? Isso. O conhecimento. Você também faz o curso com a Lisiane Saletti. Isso. Né? Sobre Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila. Ela já falou, tá aqui, né? Lindinho, olhando pra nós. Ela fala muito de Santa Teresa. A gente acompanha a leitura de muitos livros, né?
Até o ano passado ela fez sobre a Paixão de Cristo, de Luiz de la Palma, se eu não me engano. Foi um espetáculo, porque eu nunca tinha feito assim com tantos detalhes, com uma riqueza tão grande de detalhes. Então eu entendi o que é uma paixão de Cristo mesmo, uma via sacra, né? Agora ela tá no outro, num combate espiritual. Então a gente tá sempre crescendo na fé, entendendo, errando, tentando melhorar. E é isso. E a conversão é o caminho. É o caminho. Você tá no caminho. E sim, eu acho que sim. É o caminho, de novo, né? O tema de hoje do podcast, eu até esqueci de falar, que é uma música que revela a força de uma mulher, né? Mas eu acho que poderia ser o caminho aqui, porque a gente já falou 3 ou 4 vezes, né? Mas é Maria de Nazaré, uma música que revela a força de uma mulher. Força, é a força, a humildade, a fé, a obediência. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa forma, né? E a nossa forma não é a forma certa. Às vezes a gente quer cortar, pegar atalhos. E não é essas coisas que alegram o coração de Deus, né? Carol, no Pilates, né, 15 anos, você já tá? 17 anos. 17 anos eu sei que, vamos pôr assim, 90% dos seus pacientes são mulheres. Sim. Né? E esse podcast a gente fala bastante sobre as coisas de mulher. Você, nesse convívio teu com o Pilates, ouvindo, porque aquilo lá a gente conversa, vai fazendo atividade, né? O que você me fala hoje, assim, qual é o que mais pega, assim, pra mulherada? Porque você recebe adolescente, recebe criança, idosa, tem até uma parceirinha que tá com 89, dona Ana? 89. 89 anos, né? Já fiz Pilates com crianças 12, 13 anos, né? Adolescentes. Qual é o seu, assim, diagnóstico das mulheres hoje? O que você acha, assim, que mais pega na mulher hoje? Hoje, eu acho que as mulheres estão deixando a sua essência de lado para se transformar em alguma coisa que a sociedade exige, sabe? Que sejam lindas, maravilhosas, no padrão de estética imposto, né? E às vezes eu olho e falo, mas é tão linda. Pra que fazer tanta coisa, né? Carol, pra que tão linda? Porque o que importa, né, é a essência da pessoa. Sim. É assim, ela conseguir sentar, conversar legal, falar da vida. Às vezes a gente se abre ali, uma aconselha a outra. Sim. Essas coisas assim de mulher mesmo, né? E isso tá ficando de lado. É muito aqui, muito celular, é muito blog, né? Nada contra, eu admiro, porque não é fácil. Eu não tenho muita coragem, assim, né? De blogueirar, mas eu admiro quem consegue. Mas eu acho, assim, que a essência feminina tá ficando de lado. Aquele cuidar da casa, aquele cuidar dos filhos, com amor, com carinho, com dedicação. Tá ficando de lado, eu vejo… Cuidar de si também. De si, né? Eu vejo, assim, que… Só o cuidar de si que tá se importando hoje. Que elas estão se importando. As crianças estão ficando muito jogadas. Eu vejo isso, sabe? Hoje mesmo a gente foi deixar as crianças na escola. E uma mãe parou e largou a criança no portão da escola. Tava fechado o portão da escola. E eu falei pro meu marido, ela não vai deixar ele aqui. Aí meu marido falou, já deixou. Eu falei, meu Deus, tá fechado esse portão ainda, sabe? Então, assim, é aquela pressa, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E o essencial tá ficando de lado, que é a família, é o cuidar da família. E isso é muito importante, né? São outras prioridades, né? A gente vai falar sobre isso de ser mulher daqui a pouquinho também, que são algumas coisas que a gente sempre fala aqui no podcast, né? E com essa sua caminhada em relação à igreja, conhecimento, mudou o seu olhar em relação a essas mulheres, suas pacientes? O seu jeito? Mudou. Mudou completamente, porque eu falo muito de Deus lá dentro, né? Não importa qualquer uma que chega, eu acho que a primeira pergunta que eu faço, esses dias eu até estava refletindo sobre isso, é tentar descobrir qual é a religião. Entendi. Quando fala assim, eu sou católica, eu falo, gostoso, então eu posso falar à vontade, né? Posso falar à vontade. Deus, Jesus, de Maria, então nem se fala de todos os santos, né? Então a gente assiste muito filme das histórias dos santos e a gente acaba trocando ali, né? Você já assistiu esse? Então assisti esse. Então é gostoso. E isso não era uma coisa que existia
né? Você me acompanha desde que eu comecei, você foi uma das primeiras, se não a primeira paciente minha, né? Mais ou menos isso. Então, assim, você sabe que não era assim, não era do mundo, Era né? mais questões de falar sobre outras coisas e outras pessoas. Coisas do mundo mesmo. E agora não, a gente fala muito, foi a missa? Foi, nossa, mas que homilia bonita, né? Ai, que legal, você viu que vai ter tal coisa? Hoje, né, vai ter uma noite especial de São José, você vai, vou. Então, assim, eu acho que mudou isso, tá? Um lugar, pra mim, gostoso, mais de harmonia, mais de paz. A gente sente a presença de Deus mesmo lá dentro. Que legal, isso é muito bom. É. E você é uma pessoa muito forte, né? Eu considero. E você sempre se sentiu assim ou você foi se tornando forte? Eu acho que a gente vai se tornando forte, né? Com os problemas que a vida vai impondo, com as dificuldades, com as tomadas de decisões. Então, isso vai fortalecendo com os problemas, às vezes, que a gente enfrenta, parece que não vai ter fim, né? Ai, meu Deus, como que eu vou sair disso? Não vai dar certo. Porque a gente passa ao longo da nossa vida. Quem nunca passou, vai passar. Pode ter certeza. E aí a gente abraça a cruz da gente, enfrenta. E até ontem eu tava comentando com uma paciente. Eu falei, nossa, esse tempo atrás eu passei tantos problemas que hoje nada mais me abala. A não ser se eu descobrisse alguma coisa muito grave de saúde com os meus filhos. Aí isso eu acho que ia, ou se de repente eu perdesse um deles, né? Isso ia me desmontar de primeiro momento, não sei como seria depois, né? Mas fora isso, deixa nos fortalece, né, Carol? Fortalece. Porque a gente não pode ficar agarrada a ela. Sim. Né? A gente tem que passar por ela. Ela passou. E não ficar se agarrando e murmurando sobre isso, né? Mesmo porque quando vem os problemas e as adversidades, Deus vem junto. Se a gente abrir os ouvidos e os olhos, Deus vem junto. Sim. E com Ele é bem mais fácil, né? Se com Ele é difícil, imagine sem Ele. Então vamos nos aproximar de Deus. O que você está procurando, Carol? E qual o seu sim que Deus está te pedindo hoje? Ai, que difícil, né, essa pergunta. Eu acho que Deus me pede para ficar nesse caminho sempre, né? Seguir, aprender mais sobre Ele, seguir as regras, que é os mandamentos, né? Que a gente procura sempre fazer isso dentro de casa, família, o tempo todo, que não é fácil. O inimigo, ele ataca muito a família. E às vezes esse ataque vem de lugares mais próximos da gente, né? E a gente tem que se manter firme, porque família é um projeto de Deus. Então, se Ele me colocou nessa família, é porque algum propósito, algum objetivo Ele tem comigo, nesse lugar. Então, sempre quando acontece alguma coisa, eu penso a palavra família. E aí eu tento manter de pé, sempre levando as minhas crianças na igreja. Quando eu vou à missa, meu Deus... Eu sei que é difícil pra você. Quem já me viu lá sabe do que eu tô falando. Nossa, parece que os ataques, eles vêm assim, nas crianças, de uma forma surreal, né? E acontece muito isso. O meu filho, ele fica transtornado dentro da igreja. Só que agora a gente já tá pegando o jeitinho dele. A gente vai mudando, sabe? Os horários, pra ver se ele gosta mais de uma do que da outra. A missa das crianças. Não tem jeito, é uma coisa assim... doida, sabe? E agora a gente tá indo de sábado à noite, porque ele dorme. A gente deixa ele acordado o dia inteirinho. Chega na missa, ele desmaia. Quem quiser ver a cena, é só ir de sábado à noite no primeiro banco. E nós vamos estar lá, os 5, sentadinhos, José Luiz desmaiado. Ai, meu pra Deus. gente Mas ele poder, cresce, né? Pra gente poder estar lá e celebrar uma missa. E eu sei que mesmo ele dormindo, ele sabe, porque eu troco ele e falo, nós vamos à missa. E então ele sabe que ali a gente vai na missa. E no finalzinho ele acorda e ele tá lá dentro. Então ele sabe que ele esteve lá. E que a gente vai levar. Você uma vez estava desanimada, falou que não ia levar mais. Sim, Eu falei, não, tem que levar. Porque a gente fica preocupada, né?
Não tem que atrapalhar, Gente. não é, tem que levar porque ele tem que crescer vendo que você estava ali, Sim. né? A Isso gente se preocupa com as pessoas que estão em volta e a gente vê, né, que às vezes a pessoa faz uma cara de que quer prestar atenção, mas não é culpa nossa. Não é falta de ensinar, de avisar, de falar, é que a criança, ela é assim, ela é agitada e ela não quer estar ali naquele momento, né? A criança não quer estar na missa. E a gente se preocupa, teve cenas de até, às vezes, a pessoa do banco de trás chamar a atenção dele, né? Principalmente do José Luiz. E eu ficar no maior constrangimento. Mas depois passa. E final de semana que vem já tá chegando e a gente vai de novo. Mas a gente tem que levá-los, né? É uma questão assim que é muito importante. E as pessoas, às vezes, elas se incomodam com razão, como você disse, né? Mas também tem que entender, né? Sim. Tem que entender essa questão que é muito importante de levar. E o que você diria para uma mulher hoje que está cansada e que acha que não vai dar conta? Pra ficar firme, que vai dar conta sim, os problemas passam. Às vezes a gente tá tão atribulada que acha que aquilo ali é o fim do mundo. Nossa, é o problema maior que existe dentro da casa, com os filhos, com o casamento, né? Ou o desacordo, ou o trabalho que não vai bem. Mas isso passa, não tem mal que dura para sempre. E fica firme, fica forte, se apega em Deus. Virgem Maria sempre ali presente, cuidando da sua casa, apontando você para Jesus, porque ela não é o centro, mas ela tá sempre mostrando a direção que é Jesus. Então, se você coloca ela dentro da sua casa, coloca o filho dela dentro da sua casa, as coisas vão melhorar e vão dar certo, isso é fato. Tem um livro que chama Ele e Eu, Gabriele Buos. Ela recebeu ela recebia mensagens de Jesus, como que é? Esqueci o nome, a palavra privadas, revelações privadas, né? Fala. E Jesus diz para ela assim: acorda entre você e ela, pois tudo será mais fácil, né? Então acordar trata com ela primeiro, que depois tudo fica mais fácil. Isso. Vocês duas vão achar uma saída, um caminho, né? É verdade. Então, por ela, passando por ela, fica mais fácil. Sim, né? Teve uma vez, Rosiane, que para algumas pessoas eu já compartilhei isso. Eu tava assim, num desespero total, dentro da minha casa. E eu já tinha feito a minha consagração. E eu converso muito, muito mesmo com Deus, com a Virgem Maria, a todo tempo. Quando eu falo, Deus, me ajuda. Virgem Santíssima, me leva esse pedido pro teu filho e faz ele me ajudar. E num desespero assim mesmo, sabe? E naquela noite, eu não sei, provavelmente foi um sonho, né? A gente não fala esse negócio de visão, né? É difícil falar isso. Mas eu lembro que eu acordei e ela tava no pé da minha cama, tá? Eu não sei se foi um sonho, o que foi. Ela tava no pé da minha cama e ela me olhava, Nossa Senhora das Graças, que é a minha santa de maior devoção, né? Tanto que o meu filho José Luiz nasceu no dia dela, foi escolhido para nascer no dia dela. E aí ela me olhava, naquele feixe de luz lindo, e ela não mexia a boca nada, mas a mensagem que ela trouxe para mim era: fica tranquila que eu tô cuidando de tudo. Olha. Foi assim lindo, sabe? Daí eu acordei no outro dia e falei, meu Deus, será que foi uma visita? Será que ela foi um sonho? A gente tem essas coisas, essas experiências místicas, né, que a gente fala. Foi sonho, se foi uma visão, foi uma mensagem. Foi maravilhoso. E daquele dia em diante, assim, eu sempre coloco. Você disse que estava cuidando de tudo, então continua. Fica aí, eu não tirei dos teus pés, não é? Isso. Hoje, assim, o que Maria pode ensinar para nós, para as mulheres de hoje? Porque nós estamos no mês das mulheres, né? Mês assim, março e tal. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer num blocão para você, né? E antes de eu fazer essa pergunta, de eu entrar aqui, assim, a tua história assim de mulher. Quais foram as mulheres que te inspiraram na sua vida, né? Então, em todos esses anos, assim, a sua formação de mulher veio da onde? Rosiane, quando eu era criança, eu ficava muito com as minhas avós, tanto a materna quanto a paterna.
E elas eram, eu acho que elas me inspiraram, sabe? De uma certa forma, porque quando você é criança, você não fica observando isso, mas depois você cresce, começa a pensar e ver, né? Elas eram mulheres tão companheiras dos maridos, sempre junto. A minha avó paterna, para você ter uma ideia, já é falecida, ela deixava a roupa do meu avô no banheiro, porque ele tomar banho e sair pegar a roupa. Ela deixava a comidinha dele pronta no prato, fazia a boia, ele falava a boia, de levar pro sítio, e deixava lá pra ele, tudo pronto, sempre junto. Eu nunca vi aquela mulher reclamar de nada, nunca vi aquela mulher falar mal de uma pessoa da família. Eu sempre via ela com o maior amor do mundo, assim, uma amorosidade que quem conheceu a Dona Áurea sabe que ela era um amor, uma ternura em pessoa. Então isso me motiva e me inspira muito ser como ela. E a minha avó materna também, a Shirley, sempre foi assim, aquela mulher submissa, não é submissão, é submissa mesmo ao homem, que o meu avô, ele sempre foi um homem difícil, mas muito amoroso também ao mesmo tempo, né? Assim, era um vô maravilhoso, mas com ela, ele não deixava ela, pra você ter uma ideia, receber uma carta no portão. Ele era muito ciumento, né? E ela sempre fez tudo conforme ele pedia, pra não desagradar. E às vezes a gente falava pra ela, mas vó, responde, vó, põe ele no lugar dele. Não, filha, não quero uma confusão com seu avô. Sabe? E hoje a gente não vê isso, né? O marido fala, a gente retruca na hora. E ela era assim. E eu ficava na casa dela também, da minha avó materna. Todos os netos cresceram dentro da casa dela, desde pequeno. Cuidou daquela molecada toda. E sempre com maior amor, sem reclamar. Sabe, assim, então elas, de inspiração, como eu gostaria de ser também futuramente, elas, eu vejo e gostaria de ser como elas. Que legal. E como seria a mulher que Deus sonhou? A Virgem Maria, né? Humilde, cheia de fé, de obediência, presente, amorosa. E como nós podemos nos reconectar com essa mulher? Porque poucas pessoas aqui conseguem ser assim, chegar perto de Maria. Como que assim, a gente sabe que muitas coisas mudaram para as mulheres, né? Então, muitas coisas interferiram na mulher. Então, como você acha que a gente pode se reconectar a essa mulher que Deus sonhou? E o que fez com que a gente se distanciasse tanto dessa mulher que é o sonho de Deus? É difícil, né, Rosiane, a gente se conectar, né, com ela, porque o mundo hoje nos oferece tantas coisas, né? Tantas coisas fáceis, a tecnologia, a inovação, tudo isso afasta, né? E é muita oração, muita vontade de estar dentro da igreja, de olhar para ela, de estudar sobre ela, de ver como ela era, para poder tentar ser um pouquinho parecida. E mesmo assim é difícil, né? Porque quando a gente vê… E como que a gente faz para ser… quando você acha que essa distância, ser igual é quase que impossível, mas assim, que a gente se distanciou desse ideal da mulher. O que você acha que aconteceu para que isso começasse… Porque as mudanças, elas acontecem em pequenas gotas, Sim. né? Gotas, a gente vê bastante isso na TV, que é quando começa uma mudança de comportamento, ela não acontece de um dia para o outro. A mudança, ela acontece porque ela vai sendo colocada, a primeiro momento, principalmente em televisão, filme, novela, vem uma ideia colocada primeiro em uma insinuação, né? Uma insinuação, aí passa um tempo, já vem como uma situação, né? Aí depois passa um tempo, aí isso já vem como uma coisa que é corriqueira, né? Até que num certo ponto fica uma coisa normal, né? Então, quando você acha assim que começou essa mudança da mulher, a mulher como o centro da casa, a mulher mãe, a mulher esposa que cuida dos seus, né? Quando você acha que aconteceu alguma coisa fez com que isso ganhasse força? Eu acho que começa lá atrás na história, com os direitos das mulheres, né? As igualdades,
Não adianta a gente querer ser igual aos homens, porque isso não dá nem no físico, né? Somos Não iguais. somos iguais, então nos direitos também não vão ser iguais, né? É lógico que tem mulher que é muito competente, desempenha seus papéis assim muito bem, mas eu acredito que começou lá. E aí a mulher, é igual você falou, foi de pouquinho, vai se tornando um hábito, quando vê já é uma coisa corriqueira, quando vê já é um modelo, a mulher foi querendo mais espaço, cada vez mais espaço, e tá do jeito que é hoje. Ela deixou de colocar a casa dela como centro. Elas querem, né, eu me incluo nisso, tá? Trabalhar fora, e muitas vezes o trabalho exige, a gente não consegue dar conta de cuidar dos filhos, ou terceiriza esse cuidado dos filhos, né, para uma escola, para uma babá, que carrega eles para baixo e para cima. Então, eu vejo que isso vai influenciar muito na criação dos nossos filhos também. Mas assim, eu tô vendo, eu consigo enxergar algumas ilhas, né, de retorno. Até mesmo a questão, como você teve 3 filhos, alguns com mais filhos, né? Essa vontade de ter família grande, essa vontade de se doar. Porque muitas mulheres hoje, elas não querem ter filhos, por quê? Porque filho dá trabalho, porque vai ter que parar de sair, Porque vai ter que parar, custa caro. Vai estragar o corpo. Eu acho que a questão financeira, ela pesa, mas eu acho mais que a questão mesmo é a doação própria, Sim. né? Eu acho mais que é a doação própria que pesa bastante. É o que eu vou deixar de fazer para ter os filhos, Sim. né? O que eu vou… qual vai ser a minha doação, né? E essa doação envolve a questão da estética do corpo, a questão de social mesmo, de sair. Eu acredito que é bastante isso, que pesa bastante, né? Eu queria que você, se você pudesse fazer uma oração agora, o que você diria para Deus? Eu diria para ele continuar cuidando da minha família. Isso, porque para mim o mais importante são eles, né? Eu não sou exemplo, eu tenho muitos erros, muitas falhas, eu brigo bastante com os meus filhos, levo eles aqui no chinelo, como diz, né? Se você for perguntar pro José Luiz, ele vai falar, mamãe é muito brava. Pra todos, né? Mas os outros 2 ainda sabe dar uma disfarçada, né? Mas o José Luiz, ele já vai mais na sinceridade. Então é família, Rosiane. Eu acho que a base de tudo é família, da construção do mundo, é a família. Não tem outra coisa. Maria, Carol, era simples, mas ela deu o seu sim, que mudou o mundo. E hoje, o seu sim, qual seria o seu sim? Você daria sim para Deus, para continuar, né? E assim, qual seria o seu sim mais difícil hoje para você falar para Deus? É abandonar tudo que eu gostava, né? Que eu ainda gosto de fazer para estar junto com eles, com a minha família lá em casa. Aquela Carol lá atrás, que adorava uma festinha, uma baladinha, né? Ficou. Né? E hoje, se você, por exemplo, no carnaval, a gente tava lá no Alegrete levando meu filho mais velho, né? Não dava pra levar os outros 2, mas o mais velho a gente levou. E pra nós tava tudo ótimo. Tava tudo bem. A gente se divertiu igual, né? E o Juliano também tá nessa caminhada, né? Caminhada comigo. Ele também tá. Então ele também vai o dia que às vezes eu falo assim, ai, que preguiça de ir à missa. Ele fala, não, pra ir na missa a gente pode ter preguiça. E aí um vai arrastando o outro nesse isso, a parceria, ela é muito importante, né? Não só para você, mas também para as crianças verem que vocês 2 estão juntos, né? Bom, eu queria te dizer que você, assim, você toca muito mais as pessoas do que você imagina pela sua conversa, né? Eu te admiro muito, muito mesmo. Nós estamos numa caminhada há muito tempo, né? Então, a tua história, assim, ela contou só umas partes dela. É que é muita coisa. É muita coisa, né? Então, essa mulher que parece frágil aqui perto da gente, né? É uma mulher muito forte, muito guerreira. E já travou muitas lutas no seu caminho.
E eu queria dizer que, assim, para esse mês, né, das mulheres, assim, eu estava pensando em trazer uma mulher que representasse as mulheres de uma forma geral, né? Cada mulher tem sua peculiaridade, cada mulher é do seu jeito, né? As mulheres que passou por nós aqui, todas esses, que foram mais de 20, foram acho que 23 programas, né, Lá, que a gente fez, acho que 23 ou 24 programas que a gente fez em 2025. Passaram homens também, mas as mulheres que passaram, todas elas com histórias, assim, que quem acompanha viu, são histórias reais, histórias de mulheres que trabalham, mulheres que têm suas famílias, mulheres que ralam muito e que conseguem caminhar juntamente com a sua família na igreja. Então, e a fala é sempre essa, né? Eu consigo porque Deus está comigo, né? Sim, com certeza. Ele me fortalece, eu vou para a igreja, é difícil. Então, as mulheres que vão escutar ou estão escutando, precisam experimentar, né? Experimentar, como a Carol disse, ela se afastou e voltou, então experimentar como essa força é maravilhosa, né? Para nós mulheres que temos jornadas duplas, triplas, né? Sim. Então, como é importante. Então, fica aqui a nossa parabéns para todas as mulheres do mês de março, que não é só o nosso mês, mas todos os dias nós somos, né? Mas para buscar, né? Essa busca, esse caminho. Então, nós estamos encerrando aqui, né? Mais um podcast. Pode me deixar ser mulher? E a gente fica fazendo essa pergunta, né? O que não me deixa ser mulher? Será que pode me deixar ser mulher? Eu gostaria muito de agradecer a Caroline, né, pelo seu sim, por ter vindo. E você quer deixar alguma mensagem? Alguma coisa assim? Eu quero falar que não é fácil, né? Toda essa mudança, mas quando você deixa um pouquinho de interesse que você tem em receber Deus na tua casa, Ele te procura e Ele faz todo o resto. Então, se alguém passa por alguma dificuldade, algum problema e quer ir para a igreja, mas sempre tem uma trava que não consegue ir, abre a porta para Deus, que Ele vai fazer todo o resto, Ele muda tudo. Sim. Então, ser firme e perseverante, só isso. É isso. E muito obrigada. Imagina, foi um prazer enorme aqui. Obrigada também a todos que nos acompanham, né? Que este episódio inspire mais mulheres a dizerem o seu sim, né? Como a Carol disse, abra um pouquinho e diga o seu sim, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores aqui, a Ornatos, a doutora Gabriele Valério e ao Empório 3S. Muito obrigado pela parceria. Gratidão mesmo, e que a gente está tentando levar um pouco para as mulheres, né? Uma conversa sincera para as mulheres. Então, muito obrigada por esse apoio. Dizer para vocês, para seguir o nosso podcast, né? Pode me deixar ser mulher, estão nas minhas mídias, Rosiane Pavese Teston, nas mídias da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico de Cianorte. Nós vamos postando os cortes, né, no Instagram, mas no YouTube da Rádio Capital vocês vão encontrar lá os episódios todos completos da temporada passada e dessa também, tá? E hoje, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, né? Uma oração para todas as mulheres, né? Em cima da música Maria de Nazaré, que vale a pena você hoje olhar, ler ela novamente com outro olhar, né? Foi a primeira música, acho que eu aprendi a cantar inteira, Maria de Nazaré, e olha que faz tempo, do Padre Zezinho, né? Então eu gostaria de pedir hoje ao Senhor por todas as mulheres, né? Senhor, hoje nós te entregamos todas as mulheres que ouviram esse encontro. As que estão fortes, as que estão cansadas, as que sabem o caminho e as que ainda estão procurando. Assim como Maria de Nazaré, ensina-nos a confiar, mesmo sem entender tudo. Virgem de Nazaré,
toma cada mulher pela mão, acolhe, consola e fortalece. E nos ensina a dizer todos os dias: eis aqui a serva do Senhor. Amém.